Ô, gente, eu vou gravar um vídeo com o passo a passo dessa bolsinha que eu vi na Ana Consentino, ela que ensinou. Mas nas medidas que a Ana deu, fica muito justo para colocar o passaporte, que ela posso guardar o passaporte, o celular a medida tá boa. Então eu alterei as medidas e fiz algumas modificações. Fiz para colocar também 2 cartões de crédito e carteira de motorista ou carteira de identidade. Então, para isso, eu alterei essas medidas que vou passar para vocês agora. Dessa parte aqui, que eu forro, que seria essa parte marronzinha aqui, ó, a gente vai precisar de cortar 2 vezes de 32 por 12 centímetros. No caso dela era 11, eu passei para 12. A manta também é a mesma medida, 32 por 12. Nessa parte que eu tô fazendo para colocar a carteira de motorista, a gente vai cortar uma vez de 12 por 12. E eu coloquei um viezinho, quem não quiser só faz uma dobra. Se for colocar o viezinho, 12 por 3. Essa parte de fora aqui, ó, que é a parte de guardar o celular, ela vai com 27 por 12. A manta para ela, 13 por 12. A parte dos cartões, para guardar os cartões, ela vai de 12 por 12 e o viezinho também de 3 centímetros de largura por 12. Essa alcinha aqui, ó, 5 por 25. E essa parte aqui, que é essa lapelinha, de 9 por 14, com a manta de 9 por 7. Agora, na parte dos cartões de crédito, o que eu fiz? Eu peguei o viezinho de 3 centímetros de largura, preguei nas 2 extremidades do tecido de 12 por 12. Medi o quanto que eu queria do cartão, aparecer só um pedacinho do cartão e passei uma costura aqui. Dei um pique aqui, ó, dei um pique aqui e dobrei de um lado para o outro. Desse outro lado, eu dobrei aqui para dentro. E desse para fora, porque quando eu virar aqui, ó, eu vou costurar aqui em cima e já vai ficar as 2 partes do cartão. O cartão vai ficar nessa posição aqui, ó. Mas eu vou costurar isso, vou passar essa parte e depois eu volto para mostrar como ficou essa parte e a parte da carteira. Bom, gente, aqui como ficou a parte dos cartões e do carteira de identidade ao motorista. Eu pus os pespontos, como eu falei, e costurei uma costura fininha em todo o contorno aqui dessa parte. A outra parte a mesma coisa, passei um viezinho e contornei. Essa parte aqui, como eu coloquei o viés, eu tive que diminuir porque a minha carteira ia ficar muito grandão com os 12 centímetros. Então, quem for colocar viés pode cortar de 9 por 12. E também mede no documento, porque se for uma carteira maior ou menor, ela tem esse espaço inteiro para encaixar aqui. Essa minha ficou com 9 por 12. Eu dobrei aqui todo o contorno e passei uma costurinha fininha. E vou reservar essa parte interna. Isso aqui eu dividi o meio, dobrei aqui ao meio, para distribuir esses 2 bolsinhos. Dessa metade eu tornei dobrar ao meio aqui, ó. Marquei o meio dele e o meio do bolsinho e centralizei bem certinho isso aqui. E não fui até o fim porque eu não quero que fique a costura muito grossa na hora que eu juntar com a parte que tem a manta. Então aqui eu vou reservar, tá prontinha essa parte. Essa parte aqui é a parte daqui do porta-celular. Então, o que eu fiz? Dobrei aquele tecido ao meio, que era, me parece, 27 por 12, dobrei ao meio, costurei prendendo a manta e agora vou desvirar para depois passar um press-ponto. A gente desvira, acerta as costuras aqui bem certinho. Depois de bem certinho tudo aqui, a manta para dentro, eu vou passar uma costurinha, um pesponto, um pontinho decorativo, como eu fiz nessa aqui, porque essa parte vai ficar aqui. Depois de pespontada, eu vou
achar o meio desse tecido também e prender aqui, mas eu volto depois com essa parte pronta para mostrar. Essa é a lapelinha. O que eu fiz? Dobrei o tecido ao meio, que era de, vamos ver onde que tá a lapela. Lapela era 9 por 14. Dobrei a metade para cá e passei uma costura, a manta, e passei uma costura de um lado e do outro. E vou virar, arremata bem aqui as pontas, senão na hora de virar desmancha. Vou virar acertando bem os cantinhos. Vem com uma chave de fenda fininha, uma coisa para acertar os cantinhos para ficar bem certinho. Depois de bem certinho, eu vou também passar um pontinho decorativo, como eu fiz aqui, ou um pesponto, e reserva, que vai ser a nossa lapelinha. E a alça, o que eu fiz? Dobrei a tira de 5 centímetros ao meio, depois dobrei de novo, de um lado e do outro, encontrando esse meio. E mais uma vez ao meio. E agora eu vou passar uma costura fininha aqui na beiradinha. E reservo também. Bom, essas partes eu vou passar os pontinhos decorativos, o pesponto, e depois venho já montando e pregando o zíper. Bom, gente, então aqui agora eu já fiz o pontinho decorativo na lapela, já costurei com a costura bem fininha aqui na alça, também fiz um pontinho aqui na parte do porta-celular. E o que eu fiz? Peguei essa parte aqui, dobrei, achei o meio dela e costurei essa parte que vai ser essa aqui, ó, o porta-celular, bem no onde eu achei o pico do meio dessa parte. Costurei aqui e eu prendi em volta dela toda para ela não ficar saindo do lugar. A alcinha, eu peguei aqui no direito da lapelinha, do pontinho, prendi aqui também, dei uma costurinha para não sair e achei o meio desse espaço, o meio da lapelinha e passei uma costurinha aqui. Depois disso eu passei uma costurinha em toda a volta dessa, prendendo, juntando com a manta. Prendi manta e tudo aqui já armadinho. Aí vim para a parte do zíper. O zíper é zíper de metro, que eu abri, ficaram duas partes, então um zíper, comprei aqui 35 centímetros, vão dar para fazer duas bolsinhas. Achei o meio desse zíper e coloquei no meio dessa minha parte. Eu passei um alinhavo para que ele não ficasse saindo, quem conseguir não precisa, mas firma ajuda mais. E esse zíper eu não encontrei zíper pequeno, então essa parte aqui do zíper tá muito grande, minha costura ia ficar muito grande. Então o que eu fiz? Eu alinhavei, deixando uma sobra de zíper. Se vocês não encontrarem zíper menor, faz isso que dá certo. E agora eu vou prender o zíper com a parte do porta-cartão. Então o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que prestar atenção que eu tenho que pôr a parte do porta-cartões e do desse outro lado aqui da carteira de motorista, virado para minha bolsa, que se eu fizer isso assim, ó, quando eu costurar, ele vai ficar ao contrário, ele vai ficar pro fundo, não tem como usar. Então, ele tem que ficar virado aqui, ó, ele olhando para essa parte, porque aqui eu vou pegar, fazer assim, achar o meio, eu dei um pique aqui, vou achar o meio aqui, vou também deixar essa partezinha do zíper, porque ela tem que bater com a de trás. Venho aqui, acerto aqui tudo e vou passar uma costura aqui com pé de zíper, para quem tem, ou com pé comum. Vou prender o zíper, que depois vai ficar assim. Eu vou passar a costurinha e volto aqui para mostrar como que ficou. Bom, gente, então agora aqui, ó, já preguei o zíper, igual eu tinha falado. Essa parte veio, costurei o zíper, virei, já tá desvirado e passei um pesponto aqui, ó, na parte prendendo o zíper e a manta. Passei um pesponto aqui de fora a fora. No início, eu não lembro se eu falei, o direito do zíper tem que ficar pro direito da carteira. Aí agora, nesse ponto, eu vou fazer isso aqui, ó. Unir direito do zíper com direito do zíper, colocar o cursor, fechar, não fechando tudo, deixando uma abertura para quando eu for desvirar. O cursor eu apanho pra caramba para colocar isso. Então eu vou colocar o cursor, quando tiver com o cursor pronto, eu venho aqui e mostro para vocês como que a gente vai costurar a segunda parte.
Bom, gente, já coloquei o cursor, deu uma mão de obra danada, porque como eu disse, eu apanho para danar, mas coloquei o cursor. Aqui tem que observar que ele tem que ficar essas partes alinhadas aqui, para na hora que a gente virar. E agora eu vou pegar isso aqui, vou fazer isso com ele, puxar esse lado, ajeitar a lapelinha aqui para dentro. Agora eu vou vir com uma costurinha em todo um contorno. Vou pegar daqui, vou vir aqui, acertando aqui bem nos cantinhos, bem certinho. Vou virar aqui, vou deixar um espaço, vou costurar um pedacinho e deixar um espaço mais ou menos assim, ó, uns 5 centímetros, mais um pouquinho, batendo um arremate de um lado e do outro para me desvirar essa bolsinha. Depois que eu desvirar, é só eu dar uns pontinhos à mão no buraco onde ficou o desvirado e pregar o botãozinho aqui e tá pronta a nossa bolsinha. Quando ela estiver prontinha, eu volto para mostrar para vocês como que ficou e como que ficou a parte dos porta-cartões. Bom, então aqui, ó, passei a costura toda em volta, peguei toda em volta, deixando uma abertura, igual eu falei, costurei daqui aqui, bati um arremate, bati um arremate aqui e vim aqui. Peguei, refilei, deixando bem fininho, cortei os cantinhos aqui também, principalmente na parte da manta, procura deixar mais fininho pra gente ter mais facilidade para virar. E agora nós vamos virar. E uma vez virada, ela vai estar finalizada, só dar os pontinhos a mais. Vou acabar de virar e volto com a bolsinha prontinha para vocês verem. Bom, ficou dessa forma a nossa carteira. Aqui ainda falta, eu pus um alfinete, depois eu tenho que mandar pregar um botão, como no caso dessa aqui, vou pregar um botãozinho branco. Os cantinhos eu virei usando uma chave de fenda pequenininha para virar bem os cantinhos. E como vê, deu para pôr tudo perfeitamente. O celular, aqui dentro tá o passaporte que está entrando com facilidade. A carteira de motorista, que em uma dessas partes. E do outro lado, na parte dos cartões, deu para pôr cartão, 2 cartões. Ficou tudo tranquilo, deu para colocar tudo direitinho. Ela ficou um pouco mais larga do que a da Ana, mas o passaporte entrou com bem mais facilidade do que estava entrando na outra carteira. Aqui eu vou pôr um botão, como eu falei, e tá pronta a nossa bolsinha. Bom, esse foi o primeiro vídeo que eu gravei aqui no canal. Se vocês gostarem, inscrevam no canal e dê uma curtida, porque isso ajuda na divulgação do canal. Eu pretendo gravar outros vídeos, inclusive já tem um de uma colcha que eu postei num grupo de patchwork, que me pediram as medidas. Eu vou gravar um bloco e postar no nosso canal. E mais novidades virão em breve. Muito obrigada, até a próxima.